Olá, eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana. Muito bem-vindas e muito bem-vindos. Hoje, em plena pandemia, com muitos dias bons, dias ruins, às vezes sem saber o que a gente faz com o corpo e com a nossa mente, hoje nós vamos exatamente conversar com pessoas que vão nos ajudar a pensar a questão do corpo e da mente para o mundo pós-pandemia. A gente aprendeu que uma maneira de enfrentar a incerteza é projetar um futuro. Então, a gente quer fazer desses nossos encontros um modo de pensar e projetar um futuro pelo qual possamos trabalhar e construir. E nós temos hoje a alegria de contar com uma pessoa extraordinária, muito querida, a professora Elvira Souza Lima. Elvira é neurocientista, é musicista, é pessoa que tem nos ajudado a várias secretarias estaduais e municipais de educação a pensar temas de alfabetização, mas o seu saber vai muito além disso. Então, Elvira, muita alegria tê-la conosco aqui. Você é uma pessoa muito querida aqui no Brasil. Aliás, você é brasileira. Mas já estou dando a dica que nós vamos saber aonde você está, Elvira. Como você está, aonde você está. Você está bem, cuidando-se? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Eu estou falando do outro lado aqui do oceano, na Europa. Eu sou brasileira, firme, sempre, mas tenho também a cidadania portuguesa, e então estou aqui seguindo as prescrições aí, né, dessa situação inédita que nós estamos vivendo, né? Então, eu agradeço muito o convite, principalmente por ser, nós temos aqui a presença do Bertazzi, que vai chegar, e aí nós vamos poder, então, fazer aquela coisa assim, fundamental hoje, que é dialogar com as artes, né? Eu acho que o Vygotsky falava que a arte anuncia o futuro. Então, André, se a nossa questão é olhar o futuro, esse é o nosso momento, realmente, de começar a ouvir os artistas das várias áreas, para poder somar, para ver o que nós vamos fazer durante esse processo que ainda vai durar, né, um tempo aí, e depois, quando, né, conseguimos, enfim, superar essa situação que nós estamos vivendo. Poxa, obrigado, Elvira. Acho que você trouxe já um ponto fundamental da nossa conversa. Eu vou chamar o Miguel Thompson, que é o nosso diretor acadêmico. Olá, Miguel, como você tem passado? E André? Já te rola uma bola importante, porque você sempre foi uma pessoa que, nas suas intervenções públicas, tem chamado a atenção para temos que tropicalizar a nossa educação, aprender com a arte brasileira. Então, eu queria ouvir você um pouco, como você vê essa perspectiva da arte ser um campo, não adjetivo na nossa formação escolar, mas um campo estruturante na formação escolar? Bom, a gente está falando de uma escola que sofre muita influência do René Descartes, que é muito mente, né? E estava vendo aqui, eu vi que está lá em Portugal, estava pensando no Antônio Damasio, no erro de Descartes, né? E como que a gente vai integrar, né? Integrar tudo, na verdade, né? O Vygotsky aí na parte da cultura, né? Integrar o corpo, né? O Vallon, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Ivaldo está chegando. Então, nós sempre tivemos uma corporeidade muito grande, né, das nossas tradições indígenas, dessa fusão sincrética com a cultura africana, né, e a escola, de alguma forma, foi tirando o corpo, porque a gente é só cabeça, né, e a integralidade agora, a BNCC está trazendo muita ideia de integralidade. É uma boa discussão, uma boa reflexão para que a escola também passe a considerar a gente como cabeça, né? Além de cabeça, né? Como corpo e como intuição e como sociedade, como emoção. E eu acho que a fala com a Elvira hoje traz muito disso, né? Da ideia da gente falar do todo, né? E com o Ivaldo também. Então, eu penso que se a gente trouxer a cultura corpórea nossa, né, a ginga que a gente sempre brincou, para a escola e para todos os aspectos da escola, né? Não é só trabalhar as artes e a educação física. A ciência também trabalha com a manipulação. Para terminar, o Darwin sempre discutiu a questão do nosso polegar em oposição e a manipulação como agente fundante da cultura.
Então, a gente tem que retomar em todos os campos do conhecimento da escola o corpo, a intuição e a natureza, né? Legal, Miguel. Então, eu vou pedir para a Elvira. Elvira, você fez um artigo que eu li com muito interesse, estou mandando para todo mundo que eu conheço, que é o cérebro num momento de pandemia. Mas o seu cérebro não é um cérebro abstrato, na nuvem, é um cérebro que vive num corpo, que esse corpo tem uma cultura. Então, uma questão que eu queria pedir a sua ajuda é como cuidar do corpo e da mente na pandemia. Bom, primeira coisa que nós temos que colocar aqui, né, também seguindo o que o Miguel estava falando, que nós somos uma espécie de natureza biológica e cultural. Então, é um corpo que aprende, né? O cérebro não é uma coisa que está lá pairando, né? É o corpo todo que aprende, né? E essa separação entre corpo, né, e mente, antes da pandemia, é uma coisa que já vem sendo muito trabalhada pelos neurocientistas que vêm dialogando muito com a arte, vêm trabalhando com a arte, né? É que não há separação no cérebro entre arte e ciência. Nós temos uma coisa que a gente chama de interdisciplinaridade no cérebro. Então, você, como músico, né, você aprende um instrumento, você canta num coral, né? Mesmo se você não estudar música, nós temos um cérebro musical, a gente canta sem ter que estudar. Então, o fato de você realizar essas atividades musicais, ouvir, né, tocar instrumento, etc., isso modifica fisicamente o seu cérebro, né? Isso vai fazer com que áreas do seu cérebro sejam mais desenvolvidas, e são essas que vão ser utilizadas para várias aprendizagens dos conhecimentos formais. Então, essa separação de corpo e mente, né, ela vinha já sendo trabalhada, e agora tal, porque nós entendemos, para essa educação que, né, vai sendo elaborada após a pandemia e durante a pandemia, nós temos que partir desse ponto fundamental. Nós somos de natureza biológica e cultural, né? Então, você tem a parte biológica do cérebro, né, como é que ele funciona, etc., e você vai formando redes neuronais, você vai se constituindo como pessoa a partir das experiências que você tem. Então, aí, né, a ligação entre o que a cultura traz, né, ainda mais a cultura brasileira, né, que é de grande diversidade, né, então, uma riqueza enorme, né, muito ignorada pelos currículos, né, atualmente, nós vamos ter que rever isso aí, né? Esse daí é o primeiro passo. Eu só vou dizer que os países usam a cultura brasileira no seu currículo. Os outros países usam a capoeira, usam as músicas indígenas, usam o Machado de Assis, não é? Quando eu dava aula nos Estados Unidos, meus alunos liam Fernando de Azevedo, Darcy Ribeiro, né? Quer dizer, nossa cultura é currículo escolar em vários países, né? Bom, então nós temos que parar para pensar. Por que não mudamos? Parar para pensar, tomamos um tranco para parar para pensar agora. Eu lembro de um poema do Drummond, Stop, a vida parou ou foi o automóvel? Dessa vez a vida parou, não foi o automóvel. Miguel, no seu trabalho de formação de professores, como é que você viu a recepção dos professores a essa abordagem que conecta essa aprendizagem pedagógica e incorpora a dimensão corporal e cultural? Você conseguiu tropicalizar essa formação? Só para quem nos acompanha, né? O Miguel tem feito intervenções muito ricas nesse sentido de pensar que nosso currículo precisa se embeber da trajetória cultural brasileira com a sua riqueza, diversidade, tensões, contradições. Então, Miguel, ajuda a gente a pensar corpo e cultura. A gente tem encontrado cada vez mais uma reflexão sobre a representação do índio que a gente tem, que muitas vezes é do índio norte-americano, né? Então, há toda uma corrente que vem do pensamento das humanas, tentando, de fato, identificar elementos genuínos da nossa cultura, né? E a gente vê aí
a gente tem um ídolo, um dos ídolos que tem passado na internet são as falas do Ariano Suassuna, né? O Ariano fez um trabalho muito grande com o Quinteto Armorial, o Antônio Nóbrega, são pessoas que, de alguma forma, têm trazido a questão corpórea. Então, a escola, ela tem dois aspectos. Eu acho que a escola de elite brasileira ainda não entendeu a importância da cultura nacional como ponto de reflexão, de apoio e de identidade. Então, acho que a elite brasileira vai ter que entender que a gente é brasileiro, que a gente vive num Brasil maravilhoso e que há muitos aspectos que podem entrar na escola de maneira bastante interessante e iluminista, por que não, né? Esse tipo de conhecimento disciplinar a gente vai ter que romper e vai ter que espalhar a cultura brasileira e ibero-americana e outras culturas como um todo. Então, o outro aspecto é a questão corpórea, que chegou na educação infantil, como os campos de experiência, de uma maneira muito bacana, muito bonita. Eu acho que a BNCC, o aspecto ligado à educação infantil, talvez seja o mais que conseguiu responder melhor às necessidades do mundo contemporâneo. Então, acho que são esses dois aspectos. E a própria educação infantil traz muito a questão da cultura brasileira no seu cotidiano. E aí, sim, também as escolas privadas de elite trabalham isso. Então, é importante que a gente tente identificar elementos que já acontecem no processo do cotidiano e elementos que a gente precisa melhorar. E de alguma forma, há um movimento de escolas democráticas que usa muito a cultura popular. O Renato Giannini e a Helena Singer, quando estavam no governo, fizeram um bom levantamento dessas escolas democráticas que têm profunda raiz na cultura brasileira. Pô, legal, Miguel, porque, em geral, a visão que se oferece à cultura brasileira, da educação brasileira e da educação pública brasileira é só de ausências, né? Então é importante que a gente aqui reafirme essas presenças criativas, inovadoras, corajosas, porque não contamos com um sistema que estimule o processo inovador. Na verdade, nós contamos com pessoas e em alguns estados e municípios isso começa a acontecer. Aliás, a Elvira, no blog, lançou um desafio que eu acho que é bem oportuno trazer para cá, Elvira. Quando você, no seu blog, fala de um currículo emergencial para a pandemia. Eu tenho acompanhado aqui no Brasil esse debate e eu estou um pouco apreensivo, porque eu estou sentindo um debate mais escolar do que educacional. Em outras palavras, é um debate mais preocupado com horas-aula, dias letivos, cumprimento dos currículos, atendimento das habilidades da BNCC, tarefas para casa, do que propriamente tornar esse momento um momento de aprendizagem do desafio societário e civilizatório que nós vivemos ao enfrentar essa crise. O que você pensa quando fala num currículo emergencial para a pandemia? Bom, do ponto de vista do cérebro e do corpo, né, nós precisamos equilibrar aí o que está acontecendo, né, com todas as químicas negativas que a gente tem no cérebro e temos que buscar um equilíbrio. Mas eu queria trazer um ponto aqui, que eu acho que é interessante, isso que você falou, é que o Brasil, difícil de falar o país todo, mas há assim, uma grande tendência em não nem reconhecer a pedagogia como uma ciência, né? A nossa história da pedagogia ela é desconhecida na maior parte das pessoas, né? E essa coisa do espaço da escola e a educação. O que eu tenho acompanhado, né? Desde a China, meu estudo mandarim, então, desde quando apareceu o vírus na China, estou acompanhando, depois os outros países e o isolamento, agora o início do retorno, né, nos países à escola. Eu venho observando uma coisa muito importante, né? Um ressurgimento da valorização da educação e da escola como espaço. A escola, né, a gente na antropologia, a gente entende a escola como um espaço de cultura, de interação entre as gerações já formadas, os adultos, que são formados para levar as novas gerações a se apropriar dos conhecimentos, da ciência, etc. Então, há uma recuperação bem interessante acontecendo da importância da escola, né? Então, no Brasil, nós vamos ter que também começar a refletir nisso, aproveitando o quê?
a história até da pedagogia recente do Brasil. É que, se você não reconhece a pedagogia como ciência, né, sempre submetida à psicologia, né, psicologia, neurociência, etc., fica muito difícil você pensar em fazer esse caminho próprio, e esse currículo que eu falo emergencial é aquele que vai exatamente nesse momento, né, isso, se utilizar de todas as áreas de atividade de conhecimento humano, que são do sistema emocional, né, os sistemas expressivos, para poder trazer, então, essa coisa que o Miguel estava falando, da humanização da educação. E a humanização só pode ser feita através da cultura. Mas temos que lembrar que a escola é um espaço de cultura. Foi inventada há 5.000 anos, é bem sucedida, porque até hoje não desapareceu. E agora nós estamos aí com o desafio de retomar essa dimensão humana, porque nós estamos vendo em todos os países, né, de modo geral, essa importância da empatia, né, do outro, da coisa coletiva, né? Então, a escola tem que se encaminhar nisso. E é interessante ver que os países, assim, como que alguns nem se preocuparam, não vai terminar aqui no Hemisfério Norte, não vai ter o fim do ano letivo, já está fechado mesmo, vai ter, né, e vão retomar só lá na frente. Então, é uma ressignificação também da questão da avaliação. Eu acho que uma consequência da pandemia tem sido deslocar a ênfase tão grande na avaliação para ir para a didática, para ir para a atividade de ensino, essa atividade humana, né, que nós temos, né, no própria pedagogia brasileira, um acervo de pensadores muito importante para isso, né? Então, e tem os indígenas, né? Tem os indígenas. Bom, aí vai ser outro capítulo da nossa conversa. Eu queria saudar que o Ivaldo Bertazzo já está conosco. Então, o Ivaldo é um bailarino, um professor, um estudioso do corpo, criou teorias, desenvolveu trabalhos, fez espetáculos. Então, o espetáculo é você estar conosco, Ivaldo. Muito obrigado imensamente pela sua presença e queria pedir a você que dê as boas-vindas. Estamos com a Elvira Souza Lima, uma neurocientista, musicista, que, inclusive, conhece e utiliza o seu trabalho com o corpo na sua formação de professores. Enfim, você é o pivô dessa conversa de hoje. Como você está, Ivaldo? Você está bem? Estou bem. Você está me escutando bem? Muito bem. Tá. Peço perdão pelo atraso e queria informar a Elvira que eu me sinto honrado de estar junto dela, porque a gente acompanha sempre nas suas reflexões, né? Então, Ivaldo, eu vou te pedir uma coisa. A Elvira fez um breve comentário sobre o tema corpo e mente nessa conjuntura. Como é que você vê? Há muita aflição no nosso, né? Há muita incerteza, um momento muito difícil. Aqui no Rio de Janeiro, estamos vivendo também coisas sucessivas de violência. Recentemente mataram um jovem na favela que estava dentro de casa, enfim, a polícia pulou o muro, matou João Pedro, um jovem de 14 anos. Enfim, a gente tem uma angústia e a incerteza. Ao mesmo tempo, a gente sabe que se a gente se deixar levar por essas emoções, tudo se torna mais difícil. Então, manter a consciência e a sanidade hoje são desafios. Como é que você vê isso, Ivaldo? Professor Ivaldo. Bom, primeiro, quando eu peguei o final do comentário da Elvira, certamente tem dois aspectos. A escola é um espaço coletivo que é capital, né? Porque eu também observo, estando junto com os meus companheiros em sala de aula, observo o comportamento do outro, a tipologia, o desenho, como ele aprende, como ele absorve o conhecimento. E isso me ensina muito rapidamente. Nós temos que tomar um cuidado, porque se os sistemas de ensino relaxarem e acharem que tudo agora vai por um
e-learning por um sistema online, é uma grande perda no coletivo. Como, então, a gente vai criar sistemas, talvez, pensando aqui, para que haja encontros de grupos menores, que eu conviva e conheça a diversidade humana? Sim, o ensino online, evidentemente, na questão do movimento, é interessante, porque você tem 2, 3 câmeras, você pega no foco a mão, quando você quer ensinar um gesto muito preciso, você pega o olhar, né? A câmera pelo ensino online pode ser muito importante no futuro. É uma transformação, o corpo fica tridimensional se a câmera pega no volume. Isso é um ganho. Estamos nesse impasse. Para onde as instituições se dirigirão agora? Mas, sem dúvida, todos têm um negativo. Vamos pensar numa transformação e para onde caminhamos dentro de toda esses riscos que estamos vivendo juntos. Pô, legal, Ivaldo. Eu queria chamar o Miguel. O Miguel conhece e logo no início foi um entusiasta do convite para o Ivaldo e acho que foi um super acerto que ele fez. Como é que você vê, Miguel, esse momento, essa combinação tão dura, difícil, né? De ter que manter uma visão otimista e construtiva e, ao mesmo tempo, sentir as dores de um país tão fragmentado e tão fraturado? Bom, primeiro eu queria pensar um pouco como que a importância do corpo é tão grande, né? A gente tem está sendo governado agora por gente que apoia a tortura, né? Que ataca o corpo, né? E como que a gente tem que fazer a defesa do corpo, né? A gente tem que fazer uma defesa da formação integral e ser otimista, ser propositor. Eu acho que, apesar disso, apesar de defesas da tortura que são feitas cotidianamente, né? Acho que a gente tem que falar assim, bom, isso vai passar, isso não é civilizado, não é... E a gente tem que trazer uma proposta civilizatória, que é uma proposta que eu acho que a BNCC, que tem que melhorar, tem muita coisa, traz. Acho que a gente, olhando para o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, nessa discussão curricular, acho que dá para ser otimista. Sabe por quê? Desde 2014, 2015, a gente está discutindo a BNCC, passaram praticamente 8 ministros da educação e a BNCC continuou sendo trabalhada, sendo discutida, os municípios, os estados estão discutindo. Então, o que eu sinto, e acho que essa live tem essa expectativa, da gente olhar para frente, da gente olhar com perspectivas boas, né? O trabalho da Elvira e o trabalho do Evaldo são fantásticos no sentido da gente poder olhar e falar assim, bom, vamos construir uma nação. A gente está sob escombros agora, mas nós não somos escombros. A gente, nesse momento, está sobre escombros. Então, nesse sentido, eu estou vendo uma movimentação muito grande da nação civilizada, da nação democrática, propondo alternativas. E a gente já vinha em avanço. A gente tem, desde a Constituição de 88, a gente teve grandes avanços da universalização à proposição de um currículo nacional. Acho que a gente deu um salto. Agora está na hora da implementação, de fato, das ideias bonitas que surgiram nesse país e que esses 2 grandes educadores estão contribuindo muito. Eu queria aproveitar que temos todos esses 2 grandes educadores e eles têm uma trajetória muito bonita também de trabalho fora da academia, fora do ambiente mais restrito que a gente está acostumado, né? Ambos fizeram um trabalho com comunidades populares, com favela. O trabalho do Ivaldo aqui na Favela da Maré foi super premiado, reconhecido, elogiado. Elvira também tem parceria com movimentos sociais. E eu queria, assim, uma apreensão que nós temos, né, é que a imagem que se constituiu nas classes médias sobre as classes populares brasileiras, e particularmente sobre as favelas, foram imagens muito ruins e muito estereotipadas, só olhando essa coisa absurda chamada guerra de drogas, só olhando uma violência, sem ver a própria violência que o Estado gera. Então, eu queria pedir a Elvira
e depois ao Ivaldo, vocês fizeram trabalhos, fazem trabalhos. Como é? Qual a percepção que vocês trazem de trabalho em comunidades onde a pobreza, a precariedade incidem com tanto vigor e, ao mesmo tempo, onde há tanta resistência e tanta criação? Como é que vocês veem esse trabalho? O que a gente pode aprender com esse trabalho, Elvira? Olha, há muita brasilidade, né, nas comunidades, eu acho que há muita solidariedade. Interessante aqui, por exemplo, essa semana passada, reportagens aqui na Europa, falando do quê? Né? Falando de Paraisópolis. Né? Está saindo bastante aqui, como é que eles se organizaram, né? Não sei se o pessoal está familiarizado. O MTST, que é uma organização democrática absolutamente, sabe, o caminho já está delineado, já está mostrado pelos indígenas, pelo MST. Então, o Brasil tem caminho já, né? E pensando na educação, né, nós temos aí prefeituras que fizeram projetos, criaram conhecimento pedagógico que nós precisamos agora, né? Porque como nós vamos organizar essa volta à escola? Então, passou, não houve o estudo do currículo, não sei o quê. Como é que nós fazemos? Tem prefeitura, por exemplo, trabalhando de Blumenau, que já trabalhou com isso, nivelamento, né, o ensino médio de Pernambuco. Então, nós temos muita coisa dentro do Brasil. Desconhecido. O Brasil não conhece o Brasil, né? Aquela famosa... Então, eu sou, completando aqui, eu sou assim, muito impressionada com a força dessas pessoas, porque eles vivem, né, essa série de situações limites, né, e mesmo assim se organizam, né, a cooperação, lógico que o ser humano sempre tem suas características, mas é um outro universo, né, onde a solidariedade, a empatia, que isso é uma coisa importantíssima para o pós-pandemia, a questão da empatia, ainda viceja lá, né? Então, e como, vou terminar aqui, como o Fábio falou, isso acontece na sala de aula, isso acontece na escola, com a presença do outro. Então, nós já sabemos na neurociência que não dá para ser só online de jeito nenhum, né? E que a mediação que o professor faz, mesmo porque o cérebro recebe de modo diferente a percepção de um rosto na tela do que a pessoa frente a frente. Então, aí nós temos já bastante conhecimento acumulado e precisa assim, se despir lá, que nem o Florestan falava, né, das amarras. O Florestan falou isso quantos anos atrás? 40, né? Pois é. Das amarras, né? E aí eu acho que agora, a força da situação, a gente vai ter que se liberar um pouquinho das amarras, né? Florestan Fernandes, Florestan Fernandes. Desde Florestan Fernandes. Ivaldo, você fez um espetáculo na Maré, muito reconhecido, né, Dança das Marés. Fala um pouco para a gente como foi a sua percepção de conviver numa situação em que precariedades dominam, né, e, ao mesmo tempo, forças de resistência, de criação se impõem, né? E como foi fazer esse espetáculo? E você, que é um educador e já trabalhou muito formando professores também, né? O que a gente aprende quando trabalha nessas condições? O que a gente pode devolver também para essas comunidades de respeito? Olha, quando eu entrei na Maré para fazer espetáculos, nós desenvolvemos 3 espetáculos durante 3 anos. O meu desejo era o seguinte: como que a arte-educação pode colaborar para um jovem ampliar sua concentração, sua higiene pessoal de organização postural e a sua capacidade de desenvolver um universo interior de raciocínio e de descoberta de uma individualidade. Sim, ambicioso tudo isso, grandioso. Porém, a chave disso tudo era a psicomotricidade. Eu nem falo dança, é que eu sou coreógrafo, mas é o psicomotor,
a organização de raciocínio de fronte ao gesto. Foi muito bom na Maré. Eu tinha uma ajuda do SEASME, que é um centro importante lá, de alfabetização, de inserção do jovem para entrar numa universidade, e vieram jovens muito vivos. O que acontece? O desconforto social num jovem da periferia é maior. Então, ele traz dentro de si uma explosão de desconforto menos psíquica e mais social. Ao mesmo tempo, quando eu trabalhava com jovens de classe média ou média alta, o jovem já traz um quadro mais interno de problemas familiar e de uma construção de força dentro de uma família que pode estar cerceando ou permitindo que ele se desenvolva. Então, eram focos diferentes, porém, a dificuldade era a mesma. Desde que eu fui na Maré, e aí eu vim para São Paulo, e o SESC São Paulo me abraçou grandiosamente, e aí eu desenvolvi livros sobre o que eu construí desde a Maré. Né? Surge no mercado um profissional que não era muito nítido, o arte educador. E eu me detive, a partir de então, a ensiná-los tudo que eu desenvolvi na Maré e nos 12 anos com o SESC. O arte educador, ele é alguém que trabalha em paralelo, isso eu tenho insistido com as escolas. Ele trabalha em paralelo para diminuir o grau de hiperatividade da criança, de desconforto com o seu corpo, que a impede de sentar, escutar e ver. Se o meu corpo está péssimo, organizado, é muito difícil eu parar para escutar. É quase uma meditação eu olhar, escutar e ver e absorver criar uma imagem interna do conteúdo que me transmite. Então, surgiu agora esse arte educador, que é onde eu tenho lutado, porque ele não tem recursos. Eu corri atrás de patrocínio, não mais para fazer espetáculos, e sim para ensinar o arte educador. Obtive algumas ajudas. E eles vêm do Brasil inteiro, porque eles que estão segurando o tranco. Porque o professor de ensino formal, tadinho, ele ensina geografia, o português, o não sei o quê. Ele não tem obrigação de cuidar do grau de desconforto físico, da gestão orgânica desse corpo, além de ensinar um conteúdo formal, né? Então, eu estou nesse impasse agora. Não sei para onde caminho, mas certamente o trabalho online para ensinar os arte-educadores está propício para mim. Enfim, não sei se eu te respondi. Não, super legal. Porque as pessoas, como o Miguel comentava há pouco, né? A educação brasileira parece que esqueceu o corpo, deixou só a cabeça. Então, alguém tem que ajudar a conectar corpo e cabeça, né? Para que a pessoa possa ser íntegra. E o Miguel, eu queria conversar com ele um pouco, o Miguel tem feito um trabalho muito grande de diálogo com juventudes na periferia de São Paulo, em outra cidade do Rio de Janeiro, cidade do país. Então, eu queria pedir ao Miguel que percepção você está tendo hoje, Miguel, dessa modo como a juventude está lidando com as dificuldades dessa circunstância. Conseguimos agora uma grande iniciativa da sociedade civil que alcançou o parlamento, conseguimos adiamento do Enem, né, uma decisão fundamental no Senado brasileiro. Só um senador votou contra, 70 e tantos aprovaram o adiamento do Enem, mas mesmo assim a nossa juventude da periferia continua ansiosa e com muitas razões. Como é que você vê essa perspectiva desses jovens? Bom, eu fiz há pouco tempo uma live com a molecada de escola classe média alta, rica, e com jovens de escola estadual, pobre, né? E é uma diferença muito grande, né?
Mas acho que tem uma questão, são muitas juventudes que a gente tem, mesmo na periferia, há muitos diferentes tribos, né? Mas há uma coisa que é mais ou menos comum que tem aparecido. Eu ataco muito mais o ensino médio, né? Atuo muito mais no ensino médio. A preocupação com uma tristeza que a gente está vendo dos jovens, né? De uma certa descrença, né? E eu falo com muita alegria, e até queimando a língua, a fala do Felipe Neto na TV Cultura, no Roda Viva, foi maravilhosa nesse sentido, porque eu vi dezenas de pais contando no Twitter, ou amigos, falando, meu filho assistiu junto, curtiu, e a fala dele foi muito positiva, né? Eu acho que a gente conhecer melhor a cultura infanto-juvenil é fundamental. Eu sinto que a escola está apartada dessa cultura infanto-juvenil. Então, quando fui diretor do Instituto Singularidades, eu levei professores todos para conhecer o Comic Con, que é um evento de cultura pop, e eles ficaram espantados o quanto eles não conheciam a cultura infanto-juvenil. Então, da mesma forma que a gente não conhece o corpo do jovem, a gente não conhece o jovem. E eu sempre entendo que não é possível ser construtivista se você não conhecer a cultura jovem. Que a gente tem uma visão muito piagetiana de clínica. Eu conheço você, o teu conhecimento prévio. Mas acho que a gente tem que conhecer melhor a cultura jovem e trazer essa cultura jovem. Quando você traz, acho que de alguma forma a gente, e o corpo também, a gente restitui um pouco da felicidade que está faltando na adolescência, né? E que as crianças vão perdendo ao longo do tempo, né? A partir do terceiro ano do ensino fundamental 1, as crianças começam a ficar tensas, e não deveria ser assim, a gente não deveria ser tão culpado na escola, né? E a escola culpa muito as pessoas. Acho que a gente tem que ser mais grego nesse sentido, né? Grego da Grécia, né, antiga, né? Tem um traço de punitivismo na cultura brasileira que aparece na política, aparece no campo jurídico, aparece na educação. Eu lembro que até recentemente o Brasil reprovava as crianças de 7 anos de idade que pela primeira vez iam à escola. Então, tem um punitivismo e ele tem a ver com, a meu ver, duas questões centrais, né? Uma violência da sociedade brasileira e a sobrevivência do racismo que atravessa. Mas eu queria... a conversa é boa, mas eu queria... Nós vamos ter mais um pouco de 20 minutos. Eu queria pegar um... Quando a gente conversou previamente com a Elvira e com o Ivaldo, surgiu na nossa conversa muito legal, que era essa questão da alfabetização e o corpo. Né? Em geral, o Brasil, a meu ver, equivocadamente está fazendo uma demanda de que as crianças se alfabetizem aos 5 anos de idade, mas tem a especialista aqui para comentar, eu acho um exagero e acho que ignora a diversidade das formas de aprender. Mas, Elvira, você tem produzido materiais e trabalhado muito no item na questão da alfabetização. Né? Como é que você pode sugerir agora, nesse momento, né, em que a criança se alfabetizando e foram interrompidas, portanto, estão no meio do caminho, né? O modo como nós, mais velhos, fomos alfabetizados, certamente, não tem muito a ver com o modo como essas crianças estão sendo alfabetizadas. Como é que você vê esse momento e que sugestões você daria para pais e mães que estão apreensivos com essa etapa tão fundamental da vida? Olha, a questão é a seguinte, né? Aprender a ler e escrever do domínio da cultura, são práticas culturais, nós não temos genética para ler e escrever. Então, já tá traduz isso melhor para a gente, traduz melhor. O que significa não ter genética? Tá legal. A fala, né? Toda criança vai falar 1, 2, 3 línguas que estiver no seu contexto, porque nós já temos aquele equipamento pronto, né? Como é que esses neurônios vão se encaixar, etc. Isso já vem definido na espécie, né? Então, a fala, ela é de base genética, ela está na biologia da espécie. Ler e escrever, ele surge nessa evolução, é muito recente a invenção da escrita, né? 5.000 anos, mais ou menos, né? E nós não temos um cérebro que só por interagir com a escrita, etc., se apropria dele. Então, o que a neurociência, principalmente os cientistas que vêm trabalhando há mais de 40 anos aí, com todo o equipamento que nós temos hoje, eles já conseguiram mostrar que nós precisamos formar uma nova estrutura no cérebro para ler. Né? E a Marianne Wolff, por exemplo, ela diz que são 17 áreas, e se uma não está bem desenvolvida, se não está encaixada, o aluno pode sonorizar, mas não entende o texto. Tá? Então, o que nós sabemos hoje? É muito complexo, né?
construir essa nova estrutura no cérebro. E há uma diferença entre leitura e escrita. Escrita é mais complexa, precisa mais áreas, né, do que a própria leitura. Então, aí que é a coisa interessante para os pais, né? Essa é uma informação tão fundamental, porque essas áreas que vão contribuir para fazer a formação do ato leitor, né, envolve áreas que são de música, do movimento, né? Tem a parte linguística, o cérebro trabalha com classe musical em áreas diferentes. Então, a nossa possibilidade de fazer um trabalho de alfabetização não é pegar o papel e começar a escrever, é lá na frente. Então, tem todo um desenvolvimento da função simbólica, esse movimento que é fundamental, né? Não só na construção da parte gráfica da escrita, né? Mas o movimento, hoje tido como sexto sentido, né? Temos 5 sentidos externos e temos o movimento. Ele cria imagens mentais, né? Ele faz parte da nossa fala interna. Então, conhecendo esse processo, nós poderíamos estar desenvolvendo várias coisas na criança que são parte de escrever lá na frente. Agora, o cérebro está pronto para escrever em que idade? 7 anos. Né? E nós estamos querendo antecipar. Né? Então, quer dizer, está pronto. Né? Quer dizer, trocas que eu tenho entre o hemisfério direito e esquerdo, elas vão estar numa situação ótima para acontecer, que precisa, porque tem área de um lado e do outro que estão sendo acionadas, só vai acontecer aos 7 anos. Né? Então, dava para fazer uma live só sobre isso. Né? Mas, então, o que eu quero trazer é o seguinte, as atividades de cultura, se você pegar na música, as parlendas, cantigas, não é isso? Tudo que envolve o movimento, tudo isso está construindo o ato de escrever. Né? Então, se eu sei disso, eu posso... Esse é o momento que nós podemos fazer isso. E só rapidinho, porque eu acho que é importante falar, a literatura. Né? A literatura e a poesia. Né? Nós sabemos que a poesia atinge melhor as áreas de recompensa do cérebro do que livro de autoajuda. Vamos ler poesia. Né? E a literatura, ela realmente envolve, né, várias áreas do cérebro, e é uma coisa fantástica, né, que o Miguel estava falando, que é tão importante para a juventude, muito importante para a juventude. Nós vivemos cerebralmente o personagem. Né? Quando você lê, você está parada lendo, mas se o seu personagem vai fazer um movimento, levanta para andar, as suas áreas do cérebro que comandam o andar entram em funcionamento. Teatro, quem é do teatro vai saber isso. Quer dizer, a neurociência também está vindo comprovar muita coisa que os artistas já sabiam e os pedagogos, os educadores também. Então, é um outro universo essa apropriação. Poxa, que legal, Elvira. Há ganhos da criança começar mais cedo? Não tem nenhuma, muito pesquisado isso no mundo todo, não há ganhos quem começa com 4 anos. O cérebro nem está pronto ainda para fazer as figuras geométricas que estão envolvidas nas letras. Né? Há perdas de quem começa com 7 anos completos, como ainda faz Finlândia e outros países, como foi a minha geração, que a gente entrava com 7 completos na escola pública. Não há perdas. Então, essas coisas nós precisamos começar a olhar, porque nós estamos tirando da criança essa possibilidade importante, que eu vou falar do movimento. Então, aí eu vou, então, chamar o Ivaldo para nos ajudar no movimento. Na conversa que nós tivemos antes, Elvira, você observou que o conceito de gesto que o Ivaldo desenvolveu é fundamental para a alfabetização. Então, eu queria chamar o Ivaldo. Ivaldo, o que o gesto nos ajuda a entender as demandas e a sofisticação disso que a Elvira tão bem explicou? Quer dizer, você tem que construir no seu cérebro o sentido da escrita e da leitura. E o que o gesto tem a ver com isso, Ivaldo? Bom, na verdade, o gesto, fundamentalmente, nós temos que pensar assim, nos sentidos. O que os sentidos fazem? Eles alimentam o meu cérebro decorrente de informações que vêm do exterior, de sensações táteis, sonoras, visuais, de mastigação, deglutição, respiração. Toda essa parte é que forma o gesto.
O gesto, então, é muito importante. E eu, acentuando o que a Elvira falou, sim, a gente antecipa muito, sendo que tem coisas muito importantes a serem desenvolvidas antes. A palavra. Toda organização fonética é fundamental porque vibra no cérebro. Então, como eu organizo labiais, fricativas, todas as fonemas necessários. À medida que a criança cantar a palavra, ela já cria um imaginário sobre a letra que ela vai desenhar. Em seguida vem a mão, porque a mão é onde inicia o meu pensamento, no ser humano. Então, vem a parte vocal e manual. Então, eu trabalho com bastões, a gente trabalha no espaço. Isso já constrói uma gestualidade. Mas não é o gesto que inicia. O que inicia é a direção. Por exemplo, esse bastão está vertical. Esse bastão agora está horizontal. Esse bastão está oblíquo. Esse bastão pode desenhar uma linha circular. Se a criança constrói essa percepção visual, sonora, fonética, o gesto brota. E isso vem a construção de um imaginário. Então, nós devemos hoje trabalhar a criança em pé, numa sala de aula, com gestos percursivos, fricções na pele. A pele é importante. Ela senta numa cadeira para ser alfabetizada e sequer estimula o tecido cutâneo, que foi a primeira camada embrionária. A pele se forma com o sistema nervoso central. Eu estou falando isso para o Padre Nosso, para o vigário, que a Elvira está me escutando, mas eu trabalho na prática, no cotidiano. Então, o que nós fazemos? A gente coloca essa criança em pé, a gente faz ela friccionar a pele dela, a percutir, a construir ritmo, a cantar tudo que fala. Cantar no sentido, eu, Ivaldo, estou aqui sentado na cadeira. Enfim, você vai construindo uma identidade motora. Aí brota o quê? Cognição, raciocínio. Isso é muito importante. Então, aí vem a construção da etapa pré-escrita, que chega, como eu falou, aos 7 anos, onde eu já tenho condição. O que é postura? Você dizer para uma criança, fulano, olha a tua postura. Não existe. Se eu organizo o campo visual na linha do horizonte, que o animal que tem essa abertura para o horizonte é o ser humano, que vou nesse campo visual, organizo o olhar, organizo minha respiração, perceber o que é frente e trás, lado, embaixo, em cima, eu construo uma identidade postural. Aí vem a capacidade de eu escutar, de eu elaborar um universo interior. Sem o desenvolvimento psicomotor, o ego se instala com muito sofrimento no organismo. Então, nós temos insistido em diferentes fases do desenvolvimento até a puberdade, diferentes estímulos para você construir a capacidade da criança aprender e desenvolver algo. Eu não sei se eu desviei um pouco da maré para isso. Não, Evaldo, super bom, super bom. Eu estou tão envolvido aqui, eu acabei esquecendo de pedir a Bia para nos trazer as perguntas e comentários de quem está nos acompanhando. Então, desculpe aí, Bia. Então, vamos ouvir e depois eu peço os comentários de Elvira, Evaldo e Miguel. Por favor, Bia. Olá. A Bia está acompanhando o Facebook e está acompanhando o comentário do YouTube, né? Olá, Bia. Prazer tê-la conosco. Prazer é todinho meu, estou aqui adorando, a conversa tá boa demais e muita gente acompanhando, muitos professores, muito fãs do trabalho de todos vocês. Eu queria trazer um aspecto que apareceu bastante aqui nas perguntas, que vai muito no sentido que vocês estão falando agora.
nós temos alguns, estou chutando que são professores, né, pelo tipo do comentário, trazendo uma preocupação da oposição entre o trabalho de desenvolvimento do corpo, né, em oposição a esse modelo muito conteudista, né, das escolas, que ainda estão preocupadas, como a Elvira falou, com se a alfabetização vai acontecer exatamente ali no momento correto. Então, eu queria pedir para vocês trazerem um pouco esse aspecto de que não é uma oposição, né, de que esse trabalho com o corpo, ele é o trabalho intelectual. Queria pedir para vocês amarrarem um pouquinho isso aqui para acalmar o coração dos pais e professores. Obrigado, Bia. Elvira, eu acho que não toca num ponto que você havia falado há pouco, que essa separação corpo-mente é completamente artificial e ela pode ter tido, eventualmente, em algum momento, um efeito de isolamento de área de conhecimento, mas que, na prática, isso tudo é uma coisa só. Como é que a gente acalma... como é que acalma os pais? Porque os pais também, as mães, sofrem uma pressão desse senso comum educacional que reduz a educação a uma transmissão de conhecimentos, reduz a escola a uma sala de aula organizada segundo um modelo de centralidade na figura do professor, com as cadeiras alinhadas, e o que o aluno vê ou é o professor ou é a nuca do colega, enfim. Então, os pais também sofrem essa pressão. Os meus filhos, têm 2 filhos, e um deles tem um casal de gêmeos com 7 anos para 8, né? E na escola, ele me contou uma vez, numa reunião dos pais, tinha uma conversa, e a escola, boa escola, orientadora, criativa, bem interessante mesmo, e a escola falando em mudanças, e os pais perguntando, mas vai cair no Enem? Então, para criança de 7 anos de idade, já essa ansiedade competitiva, inclusive, né? Será que eu estou preparando meu filho para daqui a 15 anos, a 14 anos, ele saltar o obstáculo? Então, como é que a gente entende a vida diferente da ruptura corpo-mente e as integra? Bom, 14 anos, 15 anos, a gente nem sabe se vai ter Enem, gente. Nós não sabemos para onde vai esse nosso universo. Eu acho que essa dicotomia entre conhecimento, parece assim, que faz com o corpo, não é conhecimento. O Ivan colocou muito bem, quer dizer, a construção, o desenvolvimento intelectual, como a gente chamava, cognitivo, ele é função do movimento, ele é função do corpo, né? Então, como é que nós quebramos um pouco essa dicotomia? Gente, tem que ser pelo conhecimento, né? Nós temos que ter, tanto na formação do professor, uma ampliação, né, do conhecimento sobre o desenvolvimento humano, o conhecimento linguístico, o que é alfabetizar, como é que é essa questão da apropriação do sistema de escrita, e o que pode ser feito em casa, né? Quer dizer, a criança se forma leitora em casa, ela se forma leitora, né, se ela tiver pessoas que contem história e que as fascine com histórias desde que ela é bebê, né? Então, o ser humano se desenvolve, né, fazendo memórias. Então, o que nós temos que nos preocupar é realmente de formar memórias nessas crianças que possam ser utilizadas para a aprendizagem do conhecimento formal. Agora, eu acho que isso é tão importante que nós não coloquemos assim que o conteúdo é do mal. Não, eu preciso realmente, né, se eu vou aprender a ler e escrever, eu tenho que aprender a sintaxe, eu tenho que desenvolver semântica, eu tenho que ter acervos de palavra, eu tenho que saber lidar com essa palavra, que é uma coisa tão importante, né? O conceito que está lá, o que aquilo significa. Então, por incrível que pareça, essas coisas desenvolvem quando a criança está brincando. Hoje os estudos já mostram que a criança não está nem falando, mas ela está brincando e a área dela da fala está funcionando. Então, conhecer hoje, né, seria a gente pensar assim, numa formação para os adultos da comunidade, né, uma formação cultural para poder quebrar essa coisa, né? Agora, a pressão em cima da criança muitas vezes gera o medo, né? A criança fica com, né? A gente quer que ela faça o que não dá para ela fazer, a gente dá aquela pressão porque quer que ela daqui 15 anos dê conta disso e vai mexer com a questão das emoções. Gente, não há coisa
pior para um aprendiz do que ter medo, porque é a emoção que catalisa no ser humano, em toda a minha energia, eu vou querer resolver aquela situação de medo, que é o que a gente está vivendo hoje na pandemia. Então, tem que conhecer mais. Agora, eu acho que isso... eu conheço redes que eu trabalhei que tinham esse trabalho de envolver os pais, de informar mais, os próprios professores. Quer dizer, nós adultos precisamos ter esse compromisso com o conhecimento, com a ciência, né? E também é o seguinte, se eu não, né, a família não lê, sabe, se a família não para conversar, para ler junto alguma coisa, um pouco que seja, a criança vai formar, nós somos seres de cultura, a gente vai formar os comportamentos que nós estamos vendo ali. Então, só para... É um assunto complexo, mas eu queria, assim, para quem for ouvir depois, ouve 2, 3 vezes o que o Ivan acabou de falar sobre essa questão da postura, do tato, do sentido, a chave começa aí, no que ele falou. Né? Por isso que o artista anuncia o futuro. Maravilha, Pedro. Obrigado, obrigado mesmo. Ivaldo, você foi citado, tem direito. Como? Ivaldo, você foi citado, tem direito. Como é que você integra corpo e mente no seu trabalho? Sim. Bom, na verdade, eu acho que a relação que o professor tem com o aluno é de cutucá-lo, é de criar uma relação de confronto. Então, quando eu ensinava psicomotricidade, era sempre um embate. E isso era muito importante para acalmá-lo e não ele se sentir agredido. Então, eu me colocava de frente os alunos, lá na Maré, e dizia, vem aqui, como é que você faz isso? Vem aqui, vem, faz comigo. De uma forma agressiva, mas divertida. E ele, quando ele conseguia, eu faço isso assim, eu mostro assim, eu faço o gesto assim. Quando ele criava esse embate comigo, ele já estava pronto para o aprendizado. Então, é verdade, enquanto você assusta a criança com a carga do que ela tem que aprender e não a coloca numa relação de troca, de brincadeira, de embate, então, vamos ver quem ganha essa parada? Vem aqui comigo. No gesto é mais fácil que no intelectual. Então, vem aqui, um braço de força. Eu não aguento, ele aguenta. Ou uma percussão, fiz isso, faz você. Ele não repete, você não fez. Isso tudo é capital para o processo de relacionamento. O aluno, ele tem que ter a coragem de ter um embate não físico, na agressividade, mas na energia que ele explode, de frente ao professor. E isso nós, arte educadores, é que estimulamos. Uma alegria do embate, onde ele não se sente agredido de frente à autoridade do professor. E sim, pode, se ele é de uma classe baixa, de social, levar algum conhecimento para a família. Porque ele não tem pais que em casa tiveram a oportunidade do estudo. Então, ele tem que saber que ele pode levar o conhecimento para casa. E isso é muito importante. Diferente de uma classe média, que ele deve levar estímulos sensoriais, musicais, de canto e de tudo, para casa onde a família é mais intelectual. Dá para entender esse contraponto? Sim. Eu estou abrindo o campo para falar, porque não tem fim, né? Você está abrindo a caixa de ferramentas para nos passar algumas. Fundamental. Miguel, o Ivaldo falou a palavra coragem e a Elvira a palavra medo. Sobra medo e falta coragem, né? Para a gente, como educador do cotidiano, como é isso? Será que essas imposições muito verticais que acabam sendo feitas pelas avaliações em larga escala não impõem medo às escolas e lhes retira a coragem de inovar? Miguel está sem som. Alô, alô?
Toda hora eu apago, porque passa aqui carrinho, passa a pamonha, é um bairro agitado. Mas primeiro eu quero dizer o privilégio que a gente tem, André, de conversar e poder convidar a Elvira, o Ivaldo, para prosear aqui com a gente. E confesso que mais de uma vez fiquei emocionado com esses dois sábios maravilhosos, né? E eu acho que a gente tem muito medo, a gente vem de uma tradição escolar do medo, né? Ainda quase escolástica, né? De 500 anos, e como eu disse, de punição. E a gente vai ter que tomar uma decisão. A gente tem um tipo de avaliação no Brasil, o Enem, o SAEB, que é cognitiva, que é basicamente cognitiva, e tudo bem. Só que se a gente quer uma formação integral, a gente vai ter que começar a construir novas avaliações, né? Que avaliação é dar valor. Se eu só estou dando valor para o cognitivo, a escola vai nessa. E o professor fica morrendo de medo de fazer atividades integradas que não envolvam só cognição. Então, há um medo institucional, um medo tradicional da gente fugir do modelão do tipo de avaliação. Então, eu penso que a gente que discutiu a Base Nacional Comum Curricular, que a gente que está construindo os currículos dos estados, dos municípios, a gente tem que perceber, não pode se enganar, a gente no Enem, no SAEB, só avalia a cognição. Então, quais são as alternativas? As escolas podem propor formas de avaliar coletivamente, de maneira mais subjetiva, de maneira mais qualitativa, né? E o medo que a gente tem como um professor é porque, no fundo, o professor é quase a base. Eu tenho visto tantos eventos que nunca chamam professores para falar, então um evento importante, vem um economista, vem uma pessoa influente, muito rica, um influencer digital, mas a gente acaba não chamando o professorado, que fica em segundo plano. Então, primeiro nós, professores, temos que nos assumir, e depois a gente vai ter que aprender que a educação não é só cognição. E esses modelos, assim como a gente conseguiu, a sociedade conseguiu adiar o Enem, eu acho que a gente tem força para conseguir outras coisas dentro dos currículos. E esse medo, ele só emerge quando a gente está sozinho. E eu tenho certeza que a gente não está sozinho agora. Pô, legal, Miguel, lembrar isso foi sensacional, cara. Inclusive, para quem está nos acompanhando, né, a ideia desses encontros é fortalecer uma corrente no interior da educação brasileira que está preocupada em garantir uma educação integral de fato, no sentido de desenvolvimento da pessoa na sua integralidade, na sua complexidade, nas suas diferenças, né? André, só queria lembrar que semana que vem a gente tem uma live, né? Acho que é dia 28, às 11 da manhã, para falar das avaliações, né? Das avaliações e discutir a integralidade. Por enquanto está confirmado o Chico Soares, que foi presidente do INEP, professor lá da Federal de Minas Gerais, né? E o César Nunes, que é um grande elaborador de avaliações, que trabalha no PISA Criatividade. Então, eu não perderia, semana que vem, essa live sobre avaliações, formação integral, Enem, SAEB e PISA. Pô, legal. A gente tem um olhar sobre a avaliação. De um lado, ele foi fundamental para mapear nossas desigualdades, né? Mostrar que nem todos aprendiam a ler, nem todos aprendiam nos ciclos do ensino, anos iniciais, finais, ensino médio, e quem não aprendia, as condições sociais desse grupo que não aprendia, se a sociedade brasileira é desigual, a educação traduz essa desigualdade. E eu até tendo a crer que a educação é menos desigual do que a desigualdade de renda, por exemplo, ou de acesso a direitos básicos como a segurança. O caso aqui do Rio de Janeiro, em que a população mais pobre sofre uma brutalidade injustificada do ponto de vista do seu cotidiano, e inclusive sem que o Estado cumpra o papel de proteção, ao contrário, cumprindo o papel agressor contra essas famílias. Nós estamos chegando aqui ao final, é muito uma pena, porque rende muito a conversa, a gente aprende muito. Eu queria pedir, então, para a gente finalizar, a Elvira e também ao Ivaldo, a gente tem feito uma pergunta meio repetida aqui, mas é uma pergunta utópica, né? A pergunta para construir utopias. Muitas pessoas comentam que, depois da pandemia, alguns dizem, quero voltar ao normal, e outros dizem, não, eu não quero voltar ao normal, porque o normal era o problema. Então, eu queria pedir a vocês que comentem um pouco conosco qual a normalidade que vocês não querem retornar, né? E qual o novo normal que a gente deveria alcançar nesse diálogo entre educação, cultura e o bem viver,
né? Porque essas coisas existem para que a gente viva bem. Elvira, o que você nos ajuda nessa... O que não queremos mais? O que devemos querer? O que nós estamos aprendendo até agora com a pandemia? Que ninguém sai dessa sozinho. Nem por área de conhecimento, nem por nacionalidade. Quer dizer, eu imagino que o novo normal, sei bem se é por aí que a gente classifica, mas a importância da empatia. Não é? A empatia, que é essa grande capacidade que o ser humano tem, né? De se colocar no lugar do outro, né? De comunicação e de colaboração em vez de competição, né? Isso vai mexer muito com avaliação, com certeza, mas essa dimensão nossa humana, né? De construir junto, fazer, né, dar atenção, prestar atenção ao que está aí, né? E eu acho que isso se desenvolve no ser humano, e acho que é uma coisa importante de nós pensarmos no currículo, né? Tem várias formas de fazer isso. E a outra coisa que eu acho é a questão da natureza. Essa natureza que, sabe, colocou cisnes e patos nos canais né, de Veneza, essa natureza que, de certa maneira, assumiu aí alguns espaços que ela não estava, e que aí eu vou terminar falando assim da importância de nós incluirmos, né, no nosso conhecimento, no nosso pensamento, a sabedoria dos povos indígenas. Né? Então, eu acho que eles sabem mais do que a gente lidar com a natureza. Né? Então, voltar para o normal, né? Os estudos, tem uma professora de Minas Gerais, que não estou lembrando o nome dela agora, fez uma tese sobre o que acontece depois das pandemias, historicamente. Sempre foram momentos de transformação social. Né? Então, nosso trabalho é pensar que temos que trabalhar com mudança, mas a mudança com o outro. Né? Então, é uma questão biológica e cultural e emocional da espécie para poder sobreviver. Né? Então, nós estamos vendo isso, né? A importância do outro, a importância da ciência, né? E essa retomada do valor da escola, né? Como espaço mesmo de formação, e fazer essa coisa que o Ivaldo mostrou, né? Pena que não tem tempo, mas a gente teve experiência numa prefeitura aí que eu trabalhei, tinha arte sempre, em que eles contrataram um grupo de dança, um de percussão e um de capoeira, e eles fizeram parte do corpo docente da escola. Então, há uma modificação profunda, inclusive no olhar da avaliação. Né? Então, essa integração, né, da arte traz mais facilmente para nós a importância do corpo. Está mais claro quando nós trabalhamos com a arte inserida no contexto de desenvolvimento de todo mundo, não só das crianças, mas dos adultos também. Poxa, muito obrigado, Elvira. Eu vou pedir agora que o Ivaldo faça esse comentário para nós. E lembrar, Elvira, você acompanhou, né? Nós fizemos um programa no MEC chamado Mais Educação, que era exatamente arte, cultura na escola, dança, música. Obrigado, professora Jaqueline Moll e todos que se engajaram nessa iniciativa. Ivaldo, por favor, qual o normal que não queremos mais? Que novo normal você acha que a gente deve? Elvira falou muitas coisas importantes, né, que eu gostei de ouvir. Eu estou num processo ainda de entendimento do que está acontecendo, para ver eu individualmente o que eu vou construir comigo de transformação. De qualquer forma, eu acho que a parte de higiene é que eu quero que seja transformada. Eu não posso mais passar a mão no nariz e pôr no corrimão do ônibus que eu vou segurar. E tem uma série de ações
E isso, como a Elvira falou, é aprendizado de viver no conjunto. Sem um conjunto, nós não sobreviveremos. Uma ação conjunta. Então, a higiene é muito importante. E nós não temos. Esse sofrimento que as pessoas estão criando agora por ter que se isolar, não seria, é possível aguentar. É possível desde que você crie um mundo interior, com música, com sonoridades, com canto, com respiração. Então, vai sobreviver quem criar um universo interior. O que não dá mais é para ser o país da extroversão. Olha como nós somos soltos e felizes. Isso não é verdade. Tudo mole, tudo malemolente. Um falando mais alto que o outro. Então, nós vamos criar alguma ordem, que, a duras penas para o brasileiro, que é necessário para a gente sobreviver. E também esse aprendizado sozinho vai ser muito exigente. Eu tenho certeza e fé, a palavra é fé, de que eu estou conseguindo aprender, mas não aprendi, então eu vou repetir de novo, vou ouvir tudo de novo. Cadê a paciência para a leitura? Ela feneceu. Ninguém está lendo muito, ninguém sai do WhatsApp e dos aplicativos. O índice de leitura, nesse momento de crise, é muito pequeno. Para onde nós vamos? Terá que ser por um silêncio. Nós vamos ter que aprender a meditar e achar um eixo interno. Então, nós que estamos trabalhando online, temos um compromisso de levar esse caminho. Assim eu tenho feito nas minhas aulas. Mas exatamente o que eu não quero é ir por esse caminho que eu apontei, mas ainda não tenho todas as definições. Mas, Ivaldo, o bastão que você segura despertou curiosidade em todos nós. Você já fez alguns movimentos muito elegantes com ele. Como estamos chegando ao fim, me mostra, ensina para a gente um pouco o que você nos ajuda. Quem faz os aprendizados, a gente pede para que você... O grego não anda com aquele terço na mão, brincando, quando você vê lá na cultura grega o senhor andando. As mãos não podem nunca ficar num estado de inércia, porque elas alimentam o cérebro. Então, a gente tem... Quando eu instituí esse bastão na maré, muito ensino formal lá ficou assustado. Dizia, não, isso é uma arma. Falava, não, por favor, não pense que esse bastão é para bater em alguém. Esse bastão é para você girar, trabalhar com articulações no ombro. Isso mexe no pulmão, fazer percussão. Então, doravante, meus alunos, eu peço, saia sempre com um bastão na mão, brincando. Por mais que isso soe agressivo, mas não é uma arma, é um instrumento. Poxa, eu acho que estamos chegando ao fim, né? Eu queria agradecer muito e pedir uma coisa a vocês, que a gente possa convidá-los para uma outra conversa, em outro momento, porque acho que foi muito rico para nós aqui, a gente estuda, lê, mas, de fato, houve muita coisa inédita, muita conexão que não está disponível a toda hora, em todo momento. Então, é uma preciosidade poder contar com vocês, como o Miguel falou, e eu vou pedir, então, que o Miguel hoje encerre o nosso encontro. O Miguel tem sido um estudioso tão atento desses temas, né? A BNCC, que você conhece e trabalha, tem abertura, Miguel, para essa educação que está surgindo aqui por exemplo, né, que surge aqui nesse encontro. Como é que você sugere que os nossos secretários municipais, estaduais, levem em conta essa vontade de não ser mais, de mudar o normal, e essa mudança de não quero mais o normal que está, quero um novo normal? Como é que a BNCC ajuda nessa construção de um normal mais democrático, mais inclusivo, mais justo, né? O Brasil precisa de justiça. O que você acha
Nós vamos conseguir formar esses jovens numa escola com a BNCC? Bom, nós temos as 10 competências iniciais da BNCC, que trazem a ideia de integralidade, né? E que a BNCC precisa ser, evidentemente, aperfeiçoada, mas tem muita coisa ligada à formação do subjetivo, da introspecção, da argumentação. Tem uma série de aspectos da BNCC, principalmente as 10 competências iniciais, são fundamentais. Mas se eles quiserem transformar mesmo, eu contrataria essa dupla caipira, Ivaldo e Elvira, sabe? Ivaldo e Elvira, né? Que são maravilhosos, e todos os seguidores de Ivaldos e Elviras do Brasil vão contribuir muito com um outro olhar, uma outra perspectiva, não só cognitiva, evidentemente, que é importante, não só da cultura dos conteúdos e dos conceitos, mas uma outra forma de formação dos professores. Então, a universidade muitas vezes não consegue fazer isso, porque ela é filha dessa visão fragmentada e iluminista, mas há muitos educadores que vieram da universidade, que fizeram uma transformação, que estão querendo formar um ser humano integral. Então, acho que buscar esses atores da cultura, da educação, que estão imersos na cultura, imersos nas escolas democráticas, imersos nesses movimentos, como o Ivaldo, como a Elvira, então, acho que podem contribuir muito para a BNCC se transformar num projeto prático mesmo, né? Poxa, bom, terminamos. Eu queria agradecer enormemente, Elvira. É uma honra ter você conosco aqui. Ivaldo, obrigado pelo que você tem feito, faz e fará. Obrigado, Miguel. Obrigado, Elton, que nos acompanhou na técnica. E obrigado a quem nos acompanhou. Essa gravação fica disponível nos sites da Fundação Santiliana e da Editora Moderna, no Facebook. E esperamos encontrá-lo na semana que vem, porque precisamos estar juntos, pensando e inventando um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado e uma boa tarde.